Ataques com fechamento de rua, explosivos e armas pesadas que derrubam até helicópteros. O cenário é de guerra, dezenas de criminosos agindo simultaneamente com equipamentos de elite. A estratégia é impiedosa. Civis inocentes são transformados em escudos humanos para garantir a operação e a fuga. Mas essa engenharia do crime evoluiu e não se limita mais apenas aos cofres dos bancos. Hoje, eles dominam as rodovias brasileiras pulverizando carros fortes e invadem aeroportos de segurança máxima para saquear cargas valiosas diretamente dos aviões. Uma mistura de tática militar, tecnologia e brutalidade absoluta. Esse é o novo cangaço. O fenômeno que há décadas assombra o país teve suas raízes plantadas na região Nordeste, ainda durante a década de 90. Naquela época, a violência em certas áreas era movida principalmente por disputas territoriais e brigas históricas entre famílias que buscavam manter o domínio em suas regiões. Para financiar essas guerras particulares e sustentar o poder político e armado, esses grupos começaram a buscar recursos de forma ilegal, transformando o crime em uma ferramenta de sobrevivência para suas dinastias locais. Foi nesse cenário de conflitos rurais que a estrutura do crime começou a mudar, saindo de brigas de vizinhos para ataques organizados com objetivos financeiros claros. Essa semelhança com o passado de banditismo rural fez surgir o termo novo cangaço, uma referência direta à figura de Lampião e seus bandos que dominavam o sertão décadas antes. A escolha desse nome não foi por acaso. Ela servia para identificar grupos que, assim como os cangaceiros históricos, ocupavam cidades e impunham sua própria lei através da força bruta e da ocupação de território. A grande diferença agora é que o cavalo e a arma antiga deram lugar a veículos potentes, tecnologia e armamentos pesados. A figura central que deu início a essa modernização dos ataques foi Valdetário Carneiro, um simples mecânico que começou sua trajetória do crime no Rio Grande do Norte, sua cidade natal. Motivado pelas rivalidades familiares que exigiam cada vez mais dinheiro para armas e proteção, ele passou a organizar assaltos coordenados a agências bancárias para obter recursos rápidos. Valdetário tornou-se o precursor dessa modalidade ao instituir um modelo de ataque que privilegiava o choque psicológico e a retirada planejada, criando uma espécie de escola de crime que logo seria replicada por outras quadrilhas. Sua atuação transformou o crime de oportunidade em uma operação de logística, mudando a escala do que se via no interior. Embora essas quadrilhas operem de forma independente durante a execução das invasões, existe uma engrenagem que fornece o suporte necessário para ações desse tamanho. Grandes organizações criminosas nacionais podem funcionar como parceiras de infraestrutura, operando em um sistema de cooperação técnica e logística. Essas organizações maiores não executam o crime diretamente, mas podem alugar ou emprestar o armamento pesado e os equipamentos táticos para os grupos que vão a campo. Em troca, recebem uma porcentagem generosa dos lucros obtidos nos ataques, criando um mercado de aluguel de guerra que garante que o poder de fogo dos assaltantes esteja, na maioria das vezes, à frente dos recursos locais. O sucesso de uma operação do novo cangaço começa muito antes do primeiro disparo, com um estudo minucioso da infraestrutura e da geografia da região pretendida. As quadrilhas não selecionam seus alvos ao acaso. Elas buscam cidades de porte pequeno e médio, onde o dinheiro de outras várias localidades acaba se concentrando em agências estratégicas ou transportadoras de valores. O objetivo é encontrar o ponto exato onde o volume de capital é alto, mas a resposta estatal é limitada pela distância dos grandes centros. Essa análise transforma o crime em uma operação logística de alta precisão. Um fator determinante na definição do alvo é a capacidade de fuga e o isolamento da área durante a ação. Os planejadores priorizam municípios que sejam cortados por 3 ou 4 grandes rodovias, garantindo que o grupo tenha múltiplas opções de saída
para dispersar o cerco policial após o roubo. Essa vantagem geográfica permite que, em poucos minutos, os criminosos desapareçam do radar das autoridades locais, dificultando qualquer tentativa de perseguição imediata ou bloqueio eficiente das estradas principais. Além da geografia, as quadrilhas avaliam o tempo de resposta das forças de segurança de elite, calculando quanto tempo terão até que reforços especializados consigam chegar ao local. Eles sabem que as cidades de menor porte possuem um efetivo reduzido, muitas vezes insuficiente, para enfrentar um grupo de 30 ou 40 homens fortemente armados. Ao fechar os acessos da cidade com veículos incendiados, os assaltantes criam uma zona de exclusão, onde o Estado perde temporariamente o controle. Embora as agências bancárias ainda sejam alvos tradicionais, o planejamento desses grupos tem se tornado cada vez mais versátil para acompanhar as mudanças do mercado financeiro. Com o aumento da segurança e a diminuição do dinheiro em espécie nas unidades físicas, as quadrilhas passaram a monitorar outros elos da corrente por onde o dinheiro circula em grandes quantidades. Isso gerou uma curiosa migração tática, onde os criminosos começaram a olhar para além das agências bancárias. A evolução no planejamento despertou o interesse das quadrilhas por alvos que antes eram considerados impenetráveis ou fora de cogitação. As rotas de transporte de valores e as zonas de carga de alta segurança tornaram-se os novos objetivos no mapa do crime organizado. Atualmente, o planejamento do novo cangaço já não se limita aos perímetros urbanos das pequenas cidades, estendendo seus tentáculos para as rodovias federais e até mesmo para o interior de complexos aeroportuários. Mas, por enquanto, foquemos onde o novo cangaço ficou mais conhecido, fechando cidades e causando terror na população. Quando o relógio marca o início da operação, geralmente na calada da noite, a cidade escolhida deixa de ser um local pacífico para se tornar um cenário de guerra. A primeira medida da quadrilha é o isolamento imediato das forças de segurança locais. Grupos armados se dirigem às bases e postos da polícia, criando barricadas e disparando rajadas constantes contra os prédios para impedir que os policiais sequer consigam sair do quartel. Essa tática de supressão garante que o reduzido efetivo policial da pequena cidade fique encurralado. O domínio do território é reforçado com o uso de armamento pesado, que, na maioria das vezes, supera em calibre e tecnologia o equipamento utilizado pelos policiais da cidade. Para evitar qualquer tentativa de aproximação de moradores ou de viaturas que estejam em patrulha, os assaltantes disparam rajadas intermitentes para o alto e nos postes de luz, deixando a cidade cada vez mais escura e ameaçadora. A logística da invasão é sustentada por uma quadrilha numerosa e treinada, muitas vezes composta por alguns ex-agentes da lei que se corromperam. Cada membro da quadrilha tem funções bem definidas. Enquanto uma equipe mantém o cerco policial sob controle, outra utiliza caminhões e carretas atravessados nas estradas de acesso, muitas vezes ateando fogo nesses veículos para criar bloqueios físicos intransponíveis. Com a cidade sitiada e os acessos bloqueados por chamas e veículos pesados, os criminosos garantem uma janela de tempo valiosa para executar a abertura dos cofres. Em cidades pequenas, o capital costuma estar acumulado em uma ou duas agências principais, e as quadrilhas sabem exatamente onde aplicar os explosivos para causar o máximo de abertura com o mínimo de danos às notas. O uso de reféns como escudos humanos sobre o capô, nos porta-malas dos carros ou em cordões humanos é uma estratégia tática cruel, mas eficiente para os objetivos do grupo. Ao expor civis, eles neutralizam qualquer possibilidade de um atirador de elite da polícia realizar um disparo de precisão, forçando os agentes da lei a assistirem à ação sem poder intervir diretamente para não ferir inocentes. Após a coleta do dinheiro, a quadrilha inicia o processo de retirada, que é tão milimétrico quanto a entrada. Eles utilizam veículos potentes e modernos para garantir velocidade nas estradas de terra e rodovias secundárias. Geralmente utilizam picapes e caminhonetes. Um detalhe importante dessa fase
é a queima sistemática dos carros utilizados no assalto. Ao incendiar os veículos em locais remotos ou em cidades vizinhas, eles destroem evidências cruciais, como impressões digitais e vestígios biológicos, que poderiam ser usados em investigações futuras. A preferência pelo período noturno não é coincidência, mas uma escolha baseada na redução drástica do efetivo policial de plantão e na facilidade de camuflagem durante a fuga. O resultado final dessa atuação é uma cidade em choque, com agências destruídas e bases policiais perfuradas. Um dos maiores roubos da história do Brasil aconteceu em Criciúma, Santa Catarina, no ano de 2020. Os criminosos tomaram quase 130 milhões de reais da agência central do Banco do Brasil, no centro da cidade. Estima-se que 30 pessoas participaram do assalto. 17 foram presos, incluindo 4 mulheres. As mulheres normalmente participam de funções burocráticas, como aluguéis de imóveis, por exemplo. Uma mulher, normalmente, traz menos desconfiança na vizinhança. É comum elas irem ao mercado e à padaria buscar pão para a quadrilha que está dentro do imóvel, realizando os últimos ajustes do ataque. Com a modernização dos sistemas de segurança bancária e a redução das agências físicas, o novo cangaço encontrou nas rodovias um novo campo de batalha, focando no elo mais exposto do sistema financeiro brasileiro, os carros fortes. Nesses ataques, a quadrilha atua com um poder de fogo devastador, utilizando armamentos de calibre .50, capazes de atravessar a blindagem dos veículos e até de derrubar aeronaves. Um dado alarmante de relatórios de segurança indica que, em muitos desses casos, os criminosos utilizam munições traçantes e explosivos lineares para cortar as portas de aço como se fossem papel. É uma operação rápida e brutal, onde o comboio de segurança é cercado por veículos potentes e metralhadoras fixas, transformando as estradas brasileiras em cenários de guerra. As quadrilhas monitoram os horários e as rotas mais desertas para garantir que o tempo de resposta da polícia rodoviária seja o maior possível. Aí, galera, roubo de carro forte agora na Dom Pedro aí, mano. Os caras roubaram lá no Tiguan branco lá, ó. Os caras com fuzil na mão e tudo, ó. Tiro rolando aí, ó. Nesses momentos, os criminosos agem como um exército de rua, equipados com coletes de nível militar, roupas táticas, rádios que monitoram as frequências policiais e até mesmo equipam seus carros com chapa de aço na parte traseira para utilizar armas pesadas e diminuir o risco de serem alvejados. A evolução tática mais impressionante dessa modalidade, no entanto, ocorreu com a migração para os terminais de carga aérea, onde a riqueza circula em volumes ainda maiores. O assalto em Cumbica, no aeroporto Guarulhos Terminal de Cargas, em 2019, tornou-se um marco histórico, quando um grupo de 8 criminosos conseguiu retirar cerca de 700 quilos de ouro, avaliados em mais de 110 milhões de reais, utilizando viaturas clonadas da Polícia Federal e sem disparar um único tiro dentro do terminal. Os carros se pareciam com viaturas oficiais e os criminosos portavam distintivos, todos encapuzados e portando pistola, fuzil e carabinas. Na ocasião, após realizar o trabalho, os criminosos levaram alguns reféns que foram libertados após a troca de veículos. Os assaltantes colocaram a carga roubada em uma ambulância. 6 criminosos foram indiciados. Outro caso que demonstra essa audácia foi o ataque no aeroporto de Caxias do Sul, em 2024, onde criminosos armados até os dentes cercaram o local para interceptar remessas de dinheiro que chegavam por avião. O grupo também atuou com viaturas disfarçadas e uniformes semelhantes aos das forças de segurança. O assalto resultou no roubo de 14 milhões de reais. 22 pessoas foram indiciadas, somando-se aos 17 suspeitos apontados na primeira etapa da investigação. Infelizmente, 2 pessoas morreram durante o confronto a tiros, um policial militar e um criminoso. Apesar do atrevimento, da coragem e do poder de fogo exibido por esses grupos, o Estado brasileiro não assiste a esse fenômeno de braços cruzados. Nos últimos anos,
houve um investimento maciço em inteligência e integração entre as polícias civil, militar e federal para antecipar os movimentos dessas quadrilhas antes mesmo que o primeiro veículo seja incendiado. Em diversas ocasiões, a polícia consegue identificar os locais de treinamento, os esconderijos de armas pesadas e os imóveis onde as quadrilhas estão alojadas dias ou semanas antes do ataque, realizando prisões estratégicas que evitam que cidades inteiras sejam sitiadas. A criação de protocolos de pronta resposta e o monitoramento via satélite de rodovias importantes reduziram a janela de tempo que os criminosos têm para operar. Quando o confronto é inevitável, as forças de segurança têm demonstrado que estão cada vez mais preparadas para lidar com o armamento pesado. O futuro deste confronto é um jogo de xadrez constante, onde a vitória depende de quem conseguirá se antecipar ao próximo passo do adversário. De um lado, quadrilhas altamente inteligentes utilizam a tecnologia e o planejamento militar para desafiar a ordem. Do outro, uma polícia que evolui e demonstra sua força em capturas estratégicas e investigações precisas. Embora muitos criminosos ainda consigam desaparecer na escuridão das rotas de fuga, o cerco está fechando e um número cada vez maior de envolvidos acaba atrás das grades. Na pior das hipóteses, os assaltantes não conseguem sair com vida. Será que vale mesmo a pena?